fazendo efetivamente algo para tentar conseguir cumprir sua meta de déficit no final do ano. Então, o governo lançou mão de medidas que não foram bem recebidas no Congresso Nacional. E, por enquanto, a linha ainda é de insistência aquilo que foi colocado. Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que você assistirá esse vídeo aqui, Conectado 7 no ar. Eu sou Orivaldo Azevedo e estamos estudando aqui a lição. E eu já peço para você o seu like, tá? Dá um likezinho aí. Comenta, nem que você for com emoji, né? Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações em todas, para que todos os vídeos que a gente for colocando aqui, for lançando aqui no canal, você receba a notificação que a gente está no ar, tá? E você também pode colaborar nos ajudando aqui no nosso QR Code, tá? Coloca seu celular aí, ajude aqui no QR Code, tá? Mande uma quantia de R$10, R$20, R$50, $100, né? E ajude aqui o Conectado 7 a permanecer no ar, tá? Toda essa estrutura de estúdio, né, que nós criamos aqui, nós gastamos muito, gente. Você não faz ideia. A gente foi bastante sem medo assim de economizar e montar um estúdio bem legal para ajudar os amigos, né? Nós temos aqui um canal de comunicação e também de participação de todo mundo na questão evangelista, na questão evangelística, na questão da pregação do evangelho. Então, quando nós estamos no ar aqui, nós também estamos em oração, nós também estamos em koinonia, ou seja, nós estamos em comunhão uns com os outros para estudarmos a palavra de Deus, para estudarmos a Bíblia. E também, consequentemente, para nos conhecermos melhor, né? Entendermos que nós estamos na mesma nave, uma nave que está viajando o universo, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, que é a nossa nave mãe, e que na verdade todos nós pertencemos à mesma tripulação, né? A tripulação dos filhos e filhas de Deus, né? Nós somos filhos e filhas de Deus, então, portanto, nós somos irmãos. Pertencemos à mesma família adâmica, os filhos de Adão, né? Os filhos de Adão e da vida. Eva, né, que é nossa mãe, e Adão, nosso pai, nosso primeiro pai, nosso pai, a Eva, nossa mãe, criados à imagem e semelhança de Yeshua, de Cristo Jesus, de Adonai, Deus, de Hashem, né, de Ruach, o Espírito Santo, né, Deus Pai, Deus Filho, e como a gente costuma dizer, Deus e Espírito Santo, que na verdade é Deus, né? Deus entre nós, Deus que está aqui conosco, nos ajudando. E a gente está fazendo aqui um estudo, o estudo da lição da escola sabatina, né? Nós estudamos toda semana, durante esse trimestre, essa aqui é a penúltima lição, durante esse trimestre nós estudamos aqui esta lição, né? Que é alusão, imagens e símbolos, né? Como estudar as profecias bíblicas, como estudar a Bíblia, como estudar as profecias bíblicas. E eu gostaria que você participasse também, né? Dando aí a sua opinião, falando, comentando, dando o seu joinha. É triste você ver, tivemos lá 15 visualizações, 30 visualizações, 500, 1000 e tantas visualizações, mas só 3, 4 joinhas. Então a gente tem que ter, por exemplo, 500 visualizações, 500 joinha. 1 milhão e pouco de visualizações, então 1 milhão e pouco de joinhas, entendeu? De comentários também. O comentário é muito importante, porque o comentário ajuda o YouTube a impulsionar o canal e a indicar o canal e também investir na gente, né? A gente investiu aqui muito sério, vocês sabem disso. Quem acompanha a Conexão já Mato Grosso ou Conectados 7 há muito tempo, nós vínhamos assim, de uma forma bem primária, né? Fazendo o nosso trabalho. E sozinho aqui no estúdio, vocês podem ver, sozinho. E a gente foi investindo e conseguimos construir o nosso estúdio. Aqui em casa mesmo, né? Não é aqui numa sala que foi alugada, né?
no centro da cidade, ou numa sala, num salão, que a gente paga caríssimo, né? Não, é um estúdio mesmo, pequeno estúdio, mas onde a gente investe em qualidade de som, investe em câmeras, são 3, 4 câmeras. Quando a gente faz o nosso podcast aqui no estúdio, são 3 câmeras, né? São 2, 3 cadeiras dessas de gamers, né? De gamer, a TV Smart TV e tal, tem uma qualidade de som muito boa. Dá para você trazer seus vídeos, enquanto a gente está conversando, batendo papo, está passando suas fotos aqui, seus slides, né? Então é um investimento grande. Então por isso que a gente pede sempre colaboração, tá? Tem gente que zomba da gente, tá pedindo colaboração, né? E quem não pede, né? Você vai na igreja, o pessoal pede. Você vai em qualquer lançamento de qualquer livro, você tem que pagar um livro. A qualquer coquetel de inauguração de qualquer coisa, você tem que investir. Até para você ver um apartamento, né? Você só vai ver sem compromisso. Tem lá o café da manhã, o coffee break, né? Para você ir conhecer lá o decorado e tudo mais, tal. Quer dizer, quem é que não investe, né? Quem é que não? Nós vivemos num mundo capitalista. Então todos nós precisamos realmente do querer, né? Do qualquer, né? Precisamos do faz-me rir para sobrevivermos nesse mundo louco capitalista. Não é verdade? Tô certo ou tô errado, Santinha? Tô certo ou tô errado? Então, meus queridos amigos, tem gente louca. Desculpa, a gente só vai descobrindo que é louca no decorrer do relacionamento que a gente tem com as pessoas, né? Mas tem gente louca que fala assim, não, vai fazendo tudo, não pede quaisquer não. E aí a gente vê no decorrer dos dias, dos meses, do ano, né? Que a gente, né? Então, quer dizer, tudo isso aqui também tem uma coisa, tem Deus ajudando, tá? Então, tem coisas que você não sabe, que são histórias que ficam só comigo e ele, só comigo e Deus. Que a gente divide um com o outro e a gente vê que Deus, quantas vezes Deus ajudou, quantas vezes Deus abençoou, porque não veio ajuda humana, não veio ajuda de cristãos, né, vamos dizer assim, para não falar outra coisa. Deus foi e operou milagres. Então eu sou um testemunho vivo que Deus ainda é o mesmo, desde a época do povo de Israel, que saiu liberto do Egito, que andou pelo deserto, né, que conquistou a terra prometida, que teve seu período de juizado lá na terra prometida, teve seu período dos reis, teve o seu período de invasão de outros impérios, e agora está sendo bombardeado pelo Irã, né? Os antigos os medos e os persas, né? Esse ayatollah louco, para mim, acho que é Ali Khamenei, que é o nome dele, Ali Khamenei, é um louco, velho. Esse cara não acompanhou a evolução e a tecnologia do mundo, ele não acompanhou o mundo. Ele está tão preso à religião dele, às tradições dele, que ele paga, que ele manda dinheiro para os grupos terroristas, assassinos sanguinários, né, do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e de outros mais que estão espalhados no mundo afora, né? E eles falam ali que não são terroristas, que eles são um grupo revolucionário, que não sei o que, matando pessoas. Vocês querem fazer revolução, vocês querem mudar o mundo, matando pessoas e não amando as pessoas, como Alá ensina, como Deus ensina. É uma jihad santa. Acabou essa época da jihad, meu querido. Acabou esse tempo da guerra, a guerra contra os cristãos. Quais loucos que sobreviveram na história da jihad islâmica, da guerra contra os cristãos? Nenhum louco. Todos morreram, todos foram destruídos e são até hoje os odiados. Não são heróis, não serão lembrados e estarão lá queimando no mármore do inferno. Eles não vão lá para o paraíso coisa nenhuma. Então tem gente aí que faz a cabeça desses jovens dizendo, não, gente, vamos nos matar, vamos jogar uma bomba naquele pessoal, vamos destruir aquelas pessoas, porque você vai ganhar 7 paraísos, 7 céus, tem 7 céus, e Alá vai dar o paraíso com virgens para você. Isso é mentira, isso é enganação, isso é conversa da serpente, é conversa do diabo,
para tentar te iludir, para alimentar o seu ódio, a sua mágoa contra os cristãos, contra os judeus, contra aqueles que são considerados seus inimigos, e você mal sabe que você está matando o seu irmão. Está tirando vida dos filhos de Deus, dos filhos de Alá, que você se diz tanto devoto. Eu sou devoto de Alá. Você é devoto do diabo se você está pensando em matar pessoas, em explodir pessoas, em jogar bombas sobre cidades, em matar crianças, idosos, mulheres, grávidas, bebês, soldados e tudo mais. Você está fazendo o trabalho do diabo, meu irmão. Então sai dessa cuca louca que botaram na sua cabeça. Ai, te educaram, vão matar, que eu vou ganhar paraíso, vou ganhar virgens. Você não vai ganhar nada, você vai se queimar, vai ser torrado no mármore do inferno, se você prosseguir nessa loucura, tá? De atacar outros seus irmãos, de matar outros seus irmãos. Isso é assassinato, sabe? Isso é genocídio. Assassinos cruéis e sanguinários, são demônios que dominam sua mente, demônios que dominam a mente lá do Ayatollah Khamenei. Aquele homem é demoníaco, tá? Fazendo bombas e pagando e financiando pessoas para se atirarem contra as outras, para matar as outras, sabe? Não existe maior desumanidade do que tudo isso, por causa do ódio, por causa da vingança, por causa do ódio, do orgulho, sabe? Sai dessa conversa aí, que isso aí é o puro Satanás, o diabo que está dominando a cabeça desses homens, tá? Que se dizem seus líderes. Eles não são líderes nem deles mesmos, porque na hora que a bomba atômica cair lá em Teherã, ou na hora que o Israel ou os Estados Unidos resolverem fazer justiça e jogar uma bomba, vai matar todo mundo ali, vai destruir toda aquela terra, inclusive o seu líder, supremo líder, Ali Khamenei, vai ser destruído. Escuta só o que eu falei, se é mentira que eu estou falando, se eu estou sendo falso profeta. É só observar por alguns dias aí o que vai acontecer com esse louco aí, chamado Ali Khamenei, e esses ayatolás malucos, loucos, decrépitos, são velhos decrépitos, caquéticos, doentes, não só doentes da cabeça, da cachola, mas também doentes do coração, da emoção. São pessoas que não têm sentimento nenhum, são pessoas que não têm amor por outro ser. Eles olham outros seres de maneira fria, né? E a morte de soldados, de pessoas inocentes, para ele não significa nada, porque são pessoas desalmadas, são psicopatas, são pessoas desalmadas, psicopatas. É só você ouvir o discurso dele, a fala dele, e você chegará a essa conclusão, que são loucos, psicopatas, que precisa de um grande tratamento de choque no hospital para loucos, entendeu? E essas pessoas, sim, precisariam ser defenestradas da face da terra, porque só fazem o mal para os outros, e só fazem o mal para pessoas inocentes, não é verdade? Isso segundo a religião, porque Alá não mandou nada disso, Alá mandou conservar, né, e amar, e aqueles que adotarem, né, o amor ao próximo, sabe? Ele falou, preserva, é seu irmão. Vocês estão matando seus irmãos. Israel é seu irmão, sim. Judéia é sim, Cristo é sim. O Cristo é o próprio Alá, que vocês falam que tanto devotam. Que o Mohammed entendeu isso. Mohammed entendeu, tá? Que Jesus era o profeta. Ele fala o profeta. Que Jesus era o profeta, né? E que ele entendeu que Jesus era filho de Deus e que o reino dele era reino de amor. Agora só falta você entender Mohammed. Você entender Mohammed. Porque parece-me que com a deflagração da guerra e da vingança e do sangue e da destruição, parece que não entenderam nenhuma palavra de Mohammed. Do que Mohammed queria. Era viver em paz. E que todos os seus seguidores vivessem também em paz. Em paz e harmonia. Apesar da diversidade, apesar do outro pensar diferente de você, você tem que buscar a paz com ele. Tem que buscar a harmonia com ele. Isso que Mohammed ensinou. E isso que Mohammed também entendeu.
Só que vocês não entenderam, vocês amalucaram tudo, enlouqueceram, e agora tem esse desejo de morte aí. Por dinheiro? Porque vai receber o paraíso? Porque vai ter lá 70 virgens para te servir? Isso é enganação, meu irmão. Isso é conversa do diabo. Sai dessa, meu amigo. Mas a lição desta semana, sabe, chama-se Precursores dos Eventos. Agora vem um louco desse lá e vai explodir aqui, matar eu, matar minha família, só porque eu falei a verdade, né? A verdade dói, né? A verdade é complicada, não é verdade? A verdade dói, porque se você fala a verdade pro outro, o outro não quer ouvir. Eu vou te matar, eu vou destruir você. Louco. Vai se internar, vai tomar um remedinho, vai se tratar, vai buscar Deus, vai orar. Orar mais. Você só ora 3 vezes, de manhã, meio-dia e às 6 horas da tarde, em direção a Meca. Então ora mais. Em vez de orar 3 vezes, ora 6 vezes. Ora 12 vezes, ora muito mais. Está precisando orar mais para aprender realmente decorar as palavras do Alcorão, as palavras verdadeiras dos grandes líderes do passado, os melhores líderes do passado. Não esses doidos aí, xiitas, fanáticos que surgiram e agora que se dizem ayatolá, eu sou ayatolá. Eu sou também ayatolá. Ayatolá come milho. Eu gosto muito de milho. Eu sou o ayatolá come milho. Sou eu, Orivaldo. Aqui. Vamos ao estudo da palavra de Deus, né? Tem muita coisa transcrita também no Corão sobre o amor. E o tema dessa semana é sobre precursores dos eventos finais. Então, precursores dos eventos finais fala que os nomes de Daniel e seus amigos foram mudados para nomes que representavam as divindades caldeias, né? Mesaque, Sadraque, Abednego, Melsazar, né? Que era o nome de Daniel, que o rei botou o nome de Daniel lá. Os pais hebreus costumavam dar ao filho um nome que representasse um traço do caráter que ele desejava ver desenvolvido no filho, né? Assim que lá os hebreus faziam, né? Os filhos de Éber, os descendentes de Éber, os descendentes de Ibraim, os descendentes de Abraão, nos quais todos nós estamos inseridos aqui. O príncipe, a cargo de quem os jovens cativos foram colocados, lhes deu outros nomes. Aí nós temos aí os nomes diferenciados, né? Eles passaram por uma decisiva prova de caráter. Eles tinham sido determinado que eles comeriam os alimentos e bebidas e vinho que vinha da própria mesa do rei. No entanto, por isso eles tinham que comer ali tudo, né? Beber bebidas mais fortes, eles tinham que comer carnes de animais que pela lei, né, mosaica, pela lei que Deus tinha dado, lá em Levítico, no capítulo 11, lá na Torá, tinha animais ali mortos ali sobre a mesa, assados, fritos, etc., cozidos, que eles não poderiam comer, né? Então, o que aconteceu? Eles passaram por essa decisiva prova de caráter. Será que eles iriam ou não seguir os princípios da onde eles vieram, né? Tinha sido determinado que eles comeriam os alimentos, né? E o vinho que seria servido da mesa do rei. E com isso o monarca pensava que estava dando uma demonstração de bondade e de sua preocupação com o bem-estar deles. Mas, como uma parte dos alimentos era oferecida a ídolos, né? A deuses, entre aspas, ídolos, né? A comida da mesa do rei era consagrada à idolatria, né? A esses deuses que na verdade eram demônios. E o fato de se alimentar dessa comida era considerado uma homenagem a esses demônios, a esses, entre aspas, deuses, né? Lá da Babilônia. A lealdade que Daniel e seus companheiros tinham para com o Deus dele, que eles chamavam de Jeová, Yavé, né? Hashem, Jeová Jiré, Adonai, e os deuses que eles adoravam, né? O Deus Javé ou Jeová. Então, proibia aqueles jovens, os proibia de participar de tal homenagens ali comendo da mesa do rei. Daniel, porém, então, não hesitou, sabedor de tudo isso, né? Ele pensava assim consigo mesmo, a aprovação de Deus era mais importante do que o favor do indivíduo mais poderoso da terra, que era naquele momento Nabucodonosor,
que tem um exército mais destruidor, né, e cruel da terra na época. Mais importante até mesmo do que a própria vida. Por isso Daniel decidiu em seu coração permanecer firme em sua integridade, de não comer aquelas comidas consagradas ali, não importando quais fossem os resultados dessa decisão. Então ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, finas entre aspas, né, iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E nessa decisão dele, nessa resolução que ele tomou, ele foi apoiado por seus 3 companheiros, né, que é o Misael, o Ananias e o Azarias, né, que depois foram renomeados de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Será que o Senhor vai se esquecer de seu povo nessa hora de provação? Era o pensamento que ficava na cabeça deles, né? Será que ele se esqueceu de ser fiel, do seu fiel servo que estava ali, de Daniel, dos seus 3 amigos? Será que Deus se esqueceu desses jovens, né? Noé, quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano, ele se esqueceu de Ló. Será que Deus se esqueceu de Ló? Deus se esqueceu de Noé, quando a chuva estava caindo do céu e também as águas estavam rompendo-se do abismo? Deus se esqueceu de Ló, quando ele mandou descer fogo do céu lá em Sodoma e Gomorra e naquelas cidades da Campina, ali da planície ali? Será que Deus também se esqueceu de José, rodeado de idólatras e de deuses pagãos lá no Egito? Será que Deus se esqueceu de Elias, quando o juramento de Jezabel ameaçou Elias com o mesmo fim dos profetas de Baal, que ele tinha feito aquela luta decisiva lá no Monte Baal, né? Que quem fizesse descer fogo do céu sobre a oferta oferecida no altar, esse Deus que deveria ser adorado. E aí eles ficaram quase que um dia inteiro dançando, adorando, pedindo aos seus deuses, a Baal, que mandasse fogo do céu para consumir a oferta sobre o altar que eles haviam construído ali. E até que Elias começou a zombar deles. Olha, gritem mais alto. Eles começaram até a se cortar em adoração, aqueles profetas de Baal, de Aserá e de outros deuses. Começaram até a se cortar. Ouça nosso clamor, mande fogo e destrua a oferta sobre o altar. E aí Elias começou a zombar deles e disse assim, ó, gritem mais alto, gritem mais alto. Quem sabe o Baal não está ouvindo vocês, porque ele deve estar no banheiro, né? Fazendo cocurucho, né? No banheiro. E zumbou deles, e o povo rindo ali, achando graça. E de repente, quando chegou agora, Baal não mandou nenhum fogo do céu para destruir a oferta deles, o pedido deles, não atendeu o pedido deles. Aí Elias foi, era a vez de Elias agora, Elias foi, mandou jogar água em cima das pedras onde estava colocado ali o animalzinho ali que ia ser sacrificado. Jogou água ao redor, fez uma vala, jogou água ao redor, jogou água, molhou tudo, né? E aí fez uma oração a Deus, fez uma oração pedindo a Deus de joelhos, que Deus atendesse o seu pedido e consumisse aquela oferta, para que todos em Israel e todo mundo, aquilo fosse prova de que havia um Deus só. Havia um Deus que ouvia o clamor do justo, havia um Deus que ouviria o clamor do povo de Israel que estava sendo injustiçado e perseguido por aquela prostituta, rainha Jezabel, né? Adoradora de Baal, a principal sacerdotisa daquele ídolo, né? Daquele demônio. E aí o que aconteceu? Na hora que ele acabou de orar, mal ele levantou, veio fogo do céu, certinho sobre o altar ali, assustou todo mundo. E aquele fogo queimou as pedras, queimou e chegou na água embaixo que estava jogada ali, queimou toda aquela água ali, secou a água. O fogo de Deus, o fogo de Javé, o fogo de Jeová, o fogo de Alá, o fogo de Hashem, o fogo de Ruach, o fogo de Yeshua, né? O fogo do Messias, o fogo de Deus, o fogo do Criador, né? Consumiu aquela oferta espúria, aquela oferta, melhor dizendo, a oferta de Elias, né? Oferta, e ali naquele momento todo o povo de Israel viu que só Deus é Deus, só Hashem, só Adonai que é Deus, só Adonai que é Deus, só Elohim que é Deus. E aí eles louvaram a Deus, baixaram a cabeça, louvaram a Deus, e ali mesmo eles já pegaram os falsos profetas de Baal,
aqueles prostitutos e prostitutas ali naquele momento, e foram todos mortos, né, pela espada de Elias. E essa notícia chegou a Jezabel lá no palácio. Naquele momento, então, ela né, se exasperou e mandou que matassem Elias, né? A gente conhece toda a restante da história. A gente viu que nesse momento Deus não abandonou Elias. Elias foi lá para o deserto e ficou lá a cargo a alimentação, a bebida e tudo mais. Os anjos vieram e deram para Elias a bebida, a comida, e ele não morreu de fome. Então Deus não abandona o seu povo. Deus não se esqueceu de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com o mesmo fim dos profetas de Baal. Será que Deus se esqueceu de Jeremias no escuro e apavorante fosso lá na sua prisão, quando ele foi jogado lá embaixo pelo rei de Israel, aquele rei louco de Israel, né, que também era hesitante em adorar a Deus, e acabou entregando toda Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E o povo ali foi destruído, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, foi queimado, e o povo foi levado cativo. Dentre eles que foram levados cativos lá para Babilônia foi Daniel e seus 3 amigos, né? Deus se esqueceu de Jeremias ali no poço, não mandou que ele fosse tirado do poço, ele foi tirado do poço. Deus não se esquece de seus filhos. Será que Deus se esqueceu desses 3 heróis aí na fornalha do fogo ardente, quando Nabucodonosor mandou que eles fossem tirados lá? Não, o próprio Deus, o próprio Cristo foi lá e esteve com eles lá dentro da fornalha, e eles saíram lá da fornalha ilesos, né? A roupa não tinha nem cheiro de fogo. E a fornalha tinha sido aquecida 10 vezes mais. E as pessoas que atiraram aqueles jovens na fornalha lá, morreram, não aguentaram o calor, pelo sopro, né, que veio lá de dentro da fornalha. Então, quer dizer, Deus não se esquece de seus adoradores fiéis, né? E nem esqueceu também de Daniel dentro da cova dos leões. Deus se esqueceu de Daniel lá na cova dos leões, quando ele foi atirado de maneira injusta ali, por uma lei injusta, uma manobra diabólica feita por aqueles magos, né? Aqueles conselheiros do rei Dario. Dario ou Ciro, não estou bem certo, depois eu pesquiso mais. Mas era o rei Medo-Persa, a Média e a Persa, que é o Irã hoje, que agora está atacando novamente Israel, né? Mas porque tem ali um governante injusto, um governante opressor, um governante que não deixa o seu povo ser feliz, né? O próprio povo não quer mais Ali Khamenei na liderança do Irã. Ninguém quer esse homem lá. Ele está lá se mantendo lá na brutalidade, né? Na vingança, na vendetta, no ódio, entendeu? Então tem que esquecer desse cara aí e deixar ele sozinho, para que a justiça mundial e a justiça que cobram a morte desses inocentes que já morreram por causa dele, a morte dos israelenses que eles fizeram com que o Hamas atacasse Israel naquele sábado lá fatídico, né, e produzisse essa guerra que destruiu milhares de crianças, milhares de pessoas lá na faixa de Gaza, os bombardeios, a destruição, o avanço do exército israelense, matou milhões de pessoas inocentes que não tinha nada a ver com isso, mulheres, crianças, idosos, né? Então, guerra só produz fome, doença, vingança, ódio. A guerra nunca traz nada de bom. A consequência da guerra é só destruição, é fome, é doença, é morte, gente passando muito mal, gente morrendo, gente inocente morrendo. Então, a guerra é a morte dos inocentes, né? Para esconder a hipocrisia de autoridades maldosas, né? De governantes, né? Generais, e oficiais e comandantes maus. A guerra é a morte do inocente para favorecer o mal. Isso que é guerra. Então Deus não se esquece dos seus filhos. Ainda que os inimigos lancem os servos de Deus nas prisões, suas paredes não poderão impedir a comunicação entre eles e Cristo. Aquele que vê todas essas suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o poder terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial. Quando Paulo e Silas estavam lá naquela prisão, à meia-noite oraram e cantaram louvores na masmorra lá na cidade de Filipos.
né, Deus veio e trouxe para eles livramento. Daniel, capítulo 2, tem uma interpretação historicista, né? É uma interpretação historicista. Quando o rei tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho ali, ele sonha com aquela estátua, a cabeça de ouro, aqui o tórax de prata, né? O quadril, né? Até um pouco aqui da coxa de bronze, né? As pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro, e ele vê uma pedra atirada, né, sem auxílio de mãos humanas, sobre o pé dessa estátua, e destrói toda a estátua, destrói tudo, e aquela pedra se transforma numa grande montanha, né, que inunda e domina toda a Terra, todo o planeta. E aí Daniel interpreta que aqueles metais daquela estátua, o ouro representava a Babilônia, né, o tórax representava a Média e a Pérsia, que viria logo em seguida, né, a dominar o mundo. Depois da Média e da Pérsia viria a Grécia, a Macedônia, com o macedônico, no comando macedônico, Alexandre o Grande, né? E depois do comando grego viria o quê? O comando e a loucura do domínio romano, as pernas de ferro, né? Como o ferro sai destruindo todos os metais, como o ferro é mais forte que tudo, aquele império, o Império Romano, demoraria muito tempo, né? Em duas fases da história, por isso duas pernas, duas fases da história, e destruiria muito, né? E aí no finalzinho ele vê os pés em parte de ferro, em parte de barro. Nações fortes, nações fracas, né? Nações fortes como ferro e nações fracas como barro, né? E nações opressoras oprimindo as outras fracas, né? É o que nós vemos no mundo hoje. Mas o mundo está desse jeito, nações fortes, nações fracas, mas uma pedra será tirada do céu. Essa pedra é o reino de Deus, é o reino de Cristo, que virá, né? E destruirá essa estátua, e o reino de Cristo se instalará por todo o planeta e jamais terá fim. Será um reino eterno, o reino de Deus, o reino de Alá, né? O reino do Messias, né? O reino de Issa, o Messias, Jesus, que governará o mundo todo, né? Então essa é a interpretação. Deus informou ali naquele sonho a Nabucodonosor que o reino de Babilônia devia cair e que um segundo reino surgiria, o qual também seria seu período de prova, deixando de exaltar o verdadeiro Deus. Sua glória seria abatida e um terceiro reino ocuparia seu lugar. Esse também passaria, e um quarto, forte como ferro, submeteria as nações do mundo. Se os reis de Babilônia, o mais rico de todos os reinos terrestres, tivessem observado tivesse conservado sempre diante de si o temor de Jeová e entendido o que o profeta Daniel tinha dito para eles, teriam recebido a sabedoria e a força que os manteriam ligados a ele e a Deus. Conservando-os fortes, eles, porém, fizeram de Deus seu refúgio apenas em momentos de angústia e perplexidades. Em tais ocasiões, como não encontravam auxílio em seus grandes homens, procuravam-no em homens como Daniel, os quais eles sabiam que honravam o Deus vivo e que eram por ele honrados. Era a esses homens que eles apelavam para que desvendassem os mistérios da providência, né? Os mistérios de Deus, pois, embora os senhores da orgulhosa Babilônia fossem homens do mais alto nível intelectual, tinham se afastado tanto de Deus, pela transgressão, que não podiam compreender as revelações e advertências que lhes eram dadas com referência ao futuro. Sim, na história das nações, o estudante da palavra de Deus pode contemplar o cumprimento literal da profecia divina. Babilônia, fragmentada e por fim debilitada, chegou ao fim porque em sua prosperidade seus governantes tinham se considerado independentes de Deus, atribuindo a glória de seu reino a realizações humanas, a realizações próprias. O domínio Medo-Pérsia foi atingido pela ira do céu, porque nele a lei de Deus havia sido pisoteada. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração da maioria do povo. Prevaleciam a impiedade, a blasfêmia e a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos.
descendo cada vez mais na escala da dignidade moral. As indignidades, as atrocidades, as abominações dos homens, né? As transgressões à lei do Altíssimo. Só a palavra de Deus é que isso é claramente, só na palavra de Deus que isso é claramente estabelecido. Nela é mostrado a nós que a força tanto das nações quanto dos indivíduos não se encontra nas oportunidades ou nas facilidades que parecem torná-los invencíveis, nem na grandeza de que tanto se orgulham. As grandezas arquitetônicas, as belezas, as decorações, as belezas urbanísticas, né? As riquezas, né? Quartos e mais quartos cheios de ouro, de pedras preciosas, de coroas conquistadas de outros reinos, né? Isso é um orgulho fugaz, né? Que vai se desvanecer como cinza depois que a fogueira, né, destrói tudo. Ela é medida pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Então a grandeza, verdade, e esses reinos, né, e esses comandos, e esses governos, são medidos pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Queridos, queridas, nós temos que prestar atenção nisso, principalmente nos dias modernos que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo num tempo onde o mal está cada vez mais reinando no coração das pessoas, né? Os ideais das pessoas, as coisas que motivam as pessoas nessa vida, está destruindo a sanidade, né? O controle mental das pessoas. As pessoas estão cada vez mais loucas, mais desequilibradas, mais psicologicamente afetadas, qual nunca na história, quando nunca aconteceu na história da humanidade. O Senhor, porém, isso aqui falando sobre a adoração daquela imagem que Nabucodonosor colocou lá no campo de Dura, ele coloca uma imagem agora, a mesma estátua que ele havia sonhado, a semelhança da mesma estátua que ele havia sonhado, só que agora a estátua todinha de ouro, dizendo que o reino de Babilônia, queria ele dizer, que o reino de Babilônia jamais passaria, permaneceria para sempre. Então ele fez uma estátua de ouro, chamou todos os seus sátrapas, os governantes das regiões onde o seu império era, onde localizava o seu império, a geopolítica que o seu império alcançava na terra, chamou todos os líderes, governantes e funcionários do seu reino para ali no campo de Dura se prostrarem diante da estátua depois que uma certa música, com vários instrumentos ali, tocasse. Então quando eles ouvissem aquela música, todos deveriam se prostrar diante da estátua para dizer que o reino de Nabucodonosor, que seu império permaneceria, né? O Senhor, porém, não esqueceu os que lhe pertenciam. Estavam ali no reino Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e várias pessoas judias. E o Senhor não se esqueceu deles. O que aconteceu? Quando suas testemunhas foram lançadas ali na fornalha, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael Misael e Azarias, né? Quando eles foram lançados ali dentro da fornalha, com fogo ardente, porque foram fiéis ao Senhor, o Salvador se revelou a elas em pessoa e andou com essas pessoas, com esses três jovens, no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam seu poder de consumir. Quando Deus está presente, o clima não faz efeito nenhum sobre seus filhos. Na presença do Senhor, o clima é completamente anulado. Pode ter calor, pode estar frio, pode estar... Ali o clima é condicionado à vida perene, na presença do Senhor. De seu trono real, o rei observava tudo, esperando ver os homens que o haviam desafiado serem completamente queimados. No entanto, seus sentimentos de triunfo mudaram de repente. Os nobres que estavam perto dele viram seu rosto ficar pálido enquanto descia do trono e olhava com mais atenção para dentro das chamas ardentes. Nabucodonosor, assustado, voltou-se para seus cortesãos e perguntou: não eram 3 os homens que amarrados os jogamos no fogo? Eu, porém, estou vendo aqui 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses.
como aquele rei pagão soube receber a aparência do Filho de Deus. Ele percebeu ali, ele reconheceu a aparência do Filho de Deus. Como um rei pagão? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança na Babilônia tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. Quando questionados sobre a razão de sua fé, tinham respondido sem hesitação. De forma clara e simples, haviam apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que estavam ao seu redor a respeito do Deus a quem adoravam. Tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto homem no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, o que em breve voltará nas nuvens dos céus, com todos os anjos do céu, com poder e grande glória. Os fiéis hebreus eram talentosos, cultos e honrados, mas essas vantagens não os fizeram esquecer-se de Deus. Suas qualidades foram santificadas pela graça divina. Sim, seu exemplo piedoso e sua integridade inabalável exaltou aquele que os havia chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Sua libertação miraculosa ou milagrosa revelou, diante de vasta assembleia, o poder e a majestade de Deus. Sim, a luz do céu irradiava de Daniel e de seus contemporâneos, até que todos ao redor entenderam a fé que lhes enobrecia a vida e embelezava o caráter. Pela libertação de seus servos fiéis, o Senhor declara que defenderá os oprimidos e derrubará as potências mundanas orgulhosas e sacrílegas. Os três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não há registro do que Daniel tenha estado presente. Ele provavelmente não estava presente ali no campo de Dura. Não desonraram, esses 3 jovens, eles não desonraram ao Deus do céu, homenageando a grande estátua de ouro. A atitude deles foi relatada ao rei. Furioso, chamou-os perante si e, mediante ameaças, empenhou-se em induzi-los a participar com a multidão da adoração à imagem. Cortês, porém firmemente, eles declararam sua lealdade ao Deus do céu e sua fé em seu poder de livrá-lo da boca na hora ali, daquele momento da provação. Adorando a imagem novamente, nós vimos ali que outra imagem depois foi levantada e será levantada no mundo. Julgamento e perseguição virão aos que, em obediência à palavra de Deus, se recusarem a venerar o falso sábado, o domingo, que será instituído como se fora um decreto para o mundo todo a partir dos Estados Unidos da América. O falso sábado. A força é o último recurso da religiosa ou da religião do engano. Eles agora forçarão as pessoas que não adorarem o dia espúrio, o sábado espúrio, né? Eles forçarão essas pessoas, levando-as à prisão e muitas até à tortura e depois à morte. A princípio, ela tenta a sedução como o rei da Babilônia tentou e o poder da música e do espetáculo. Quando essas atrações inventadas ou inventivas, né, por gente inspirada por Satanás, falharam em fazer os hebreus adorarem a imagem, as chamas famintas da fornalha estavam prontas para consumi-los. Assim será agora também nos tempos finais. O papado usou e continuará a usar de força, primeiro o diálogo, conversa, pregações de padres e líderes religiosos, né? Pelo mundo, pela internet, pelas redes sociais, nas missas, né? Nos canais, nos vídeos, tentando convencer agora que o sábado não é o dia dos cristãos guardarem, que o sábado é o dia dos judeus, e que agora o dia dos cristãos guardarem é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas nós não vemos no Novo Testamento e na Bíblia nenhuma ordem de Jesus trocando o sábado pelo domingo. Não há nenhum texto, né, que diz que os cristãos deveriam agora mudar a adoração do sábado, do Shabat, para a adoração do primeiro dia da semana.
que eles chamam de domingo, ou dia do Senhor, segundo eles. Mas a gente sabe, mesmo assim, logicamente, que é a primeira-feira. Aí nós temos a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, e aí vem o Shabat, o Shalom, o descanso. Então é só um pensamento lógico, né, sobre essa questão aí. Sim, ele usou e continuará usando de força para oprimir, para obrigar as pessoas a lhe obedecerem, né? Ao relatar o tratamento do imperador de Roma aos cristãos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, Tertuliano diz: somos lançados às feras para nos fazerem retratar, somos queimados nas chamas, somos condenados a prisões e trabalhos forçados, somos banidos para ilhas, como a de Patmos, por exemplo, onde foi João. Mas tudo isso falha. Falha por quê? Assim foi no caso dos 3 dignos hebreus. Seus se fixaram na glória de Deus. Aqueles jovens se fixaram na glória de Deus. Seu caráter era íntegro. O poder da verdade os mantinha firmes em sua fidelidade a Deus. É apenas no poder de Deus que seremos capazes de ser leais a Ele, ao Senhor. Os mandamentos de homens, finitos e pecadores, devem sumir na insignificância ao lado da palavra do Deus eterno. A verdade deve ser obedecida a qualquer custo. Mesmo assim, se diante de prisões, cadeias e banimentos, nós devemos nos manter na verdade e na obediência à lei de Deus. Se você for leal e verdadeiro, leal e verdadeira, Deus que andou com os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, que protegeu Daniel na cova dos leões, que se manifestou a João na ilha solitária de Patmos, irá com você aonde quer que você vá. Sua presença permanente, o confortará e o sustentará. E você perceberá o cumprimento da promessa do Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é uma garantia. João 14, 23. É uma promessa do próprio Senhor Jesus. A besta de 2 chifres, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Apocalipse 14, 9 e 10. Depois da advertência contra o culto à besta e a sua imagem, o próprio profeta e a profecia declara, ali no Apocalipse mesmo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Considerando que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados, em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem seu sinal. Fica claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e sua violação, por outro, deverão marcar a distinção, a diferença entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. E nós vamos ver ainda nesses últimos tempos, nesses últimos dias, uma perseguição à igreja apostólica, a verdadeira igreja de Cristo. Nós veremos ainda uma perseguição sobre o povo remanescente nesses últimos dias. O dia para a execução de Pedro foi, por fim, marcado. Vamos lembrar a história de Pedro. Pedro estava em Roma e já era velhinho. E houve um incêndio em Roma provocado pelos próprios soldados mandados por Nero.
E aí Nero queria reconstruir Roma, construir uma nova Roma, né? Era o sonho dele. E ele viu Roma pegando fogo. E quando Roma estava pegando fogo, ele estava lá tocando a sua lira, né? Já pensando na poesia e como seria a cidade reconstruída agora, com os novos prédios, né? Que ele estava bolando ali. E aí, quem botou fogo em Roma? Ele foi e culpou os cristãos. E entre os cristãos estava também ali Pedro, né? Na execução de Pedro. Foi por fim marcada a execução dele. Contudo, as orações dos crentes continuamente subiam ao céu. Esse relato aqui não está relacionado a Roma, mas aqui está relacionado quando Pedro foi preso lá em Jerusalém. Pedro foi trancado em Jerusalém por ordem de Herodes Antipas. Já tinha matado já Tiago, um dos apóstolos de Cristo, um dos preferidos. Ele viu que agradou alguns, né? Alguns ali foram agradados com a morte de Tiago. Agora ele manda prender Pedro, e Pedro está na prisão. Agora trancado, né? Preso, todo mundo começou a orar. Os cristãos que ficaram em casa, sabedores do que estava acontecendo com Pedro, começaram a orar. Enquanto todas as suas energias e solidariedade eram manifestadas em fervorosos apelos, anjos de Deus, então, estavam guardando o apóstolo prisioneiro. Os limites humanos são a oportunidade de Deus. Pedro havia sido colocado entre dois soldados, preso por duas correntes bem fortes, cada uma ligada ao pulso de um dos guardas que estavam ali dormindo ao lado de Pedro, à noite. Não podia se movimentar com conforto ali na prisão, sem que eles, os guardas, percebessem. As portas da prisão estavam seguramente fechadas, e uma poderosa guarda estava diante delas. Estava excluída, então, toda e qualquer possibilidade de livramento ou escape por meios humanos. O apóstolo não se intimidou com aquela situação. Desde seu restabelecimento, após negar Cristo 3 vezes, ele tinha agora encarado corajosamente o perigo e manifestado nobreza e ousadia em pregar o Salvador crucificado ali mesmo em Jerusalém, que ressuscitou e subiu ao céu. Acreditava ele ter chegado ao tempo em que devia depor a sua vida por amor a Cristo. Ele pensava que agora era o fim para ele. Na noite anterior ao decreto de sua execução, Pedro, acorrentado, dormia entre os dois soldados, como era comum. Herodes, lembrando a fuga de Pedro e João da prisão de outra feita, onde tinham ficado por causa de sua fé, tomou dessa vez precauções dobradas para garantir sua vigilância reforçada. Os soldados em guarda ficaram responsáveis pela custódia do prisioneiro. Ele estava preso em uma cela cavada na rocha, cujas portas tinham fortes ferrolhos e barras. 16 homens foram escalados para guardar a cela, revezando-se em intervalos regulares. Grupos de 4 soldados vigiavam de cada vez. Mas os ferrolhos e as barras e a guarda romana, que de forma eficaz eliminavam toda a possibilidade de auxílio humano, apenas tornariam mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Herodes estava levantando a mão contra a onipresença de Deus e deveria ser totalmente humilhado e derrotado por sua tentativa de tirar a vida do servo de Deus. Faz parte da obra dos anjos proteger os que são provados, atender aos sofredores e tentados. Trabalham incansavelmente em favor daqueles que, por quem Cristo morreu. Quando os pecadores aceitam entregar-se ao Salvador, os anjos levam as novas aos céus, ao Cristo, ao nosso sumo sacerdote, no Santíssimo do Santuário Celestial. E há grande regozijo entre as hostes celestiais. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento, disse Jesus, Lucas 15, 7. Um registro é levado ao céu de todo esforço bem-sucedido de nossa parte para dissipar as trevas e propagar o conhecimento de Cristo. Quando essa ação é relatada diante do Pai,
A alegria emociona toda a multidão celestial. Quando nossos esforços evangelísticos e de pregação do evangelho é relatado lá no céu, Deus fica emocionado, ele fica alegre. Todos os anjos também comemoram, ficam felizes, porque tem aliados aqui na terra. Nós, os filhos de Deus. Falando sobre a marca da besta, a gente sabe que Pedro ali, à noite, né, os guardas dormindo, de repente o anjo veio e tirou Pedro da prisão. Conhecemos a história. É preciso coragem moral para fazer a obra de Deus sem vacilar. Quem nela trabalha não pode dar lugar ao amor próprio, ao egoísmo, à ambição, ao comodismo ou ao desejo de evitar a cruz. A ordem é: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta. Trabalhamos para exaltar o nome do Deus da terra? Devemos obedecer à voz dele ou devemos ouvir a voz suave do maligno e ser embalados num sono fatal na véspera da realidade eternas? A verdade é tudo para nós, ou não é nada. Quem quiser ser reconhecido no mundo, que siga o mundo, mas aquele que serve a Deus, que obedece a ele e não ao homem, vai servir a Deus. Todo cristão está envolvido no grande conflito entre fé e descrença. Todos têm que se posicionar. Alguns aparentemente não se envolvem no conflito de nenhum dos lados. Ficam sempre em cima do muro. Talvez não tomem partido contra a verdade, mas não se apresentam corajosamente por Cristo, por medo de perda ou censura. Esses são contados por Deus com os inimigos de Cristo. Pois Cristo diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Mateus